Boa noite, amados irmãos. Vamos iniciar mais uma ministração. E nessa noite, Deus nos chamou, mediante as ministrações do encontro que a gente teve de paternidade, a gente entendeu que ficou algumas dúvidas, ou uma falta de tempo para o irmãozinho conseguir estender mais a ministração a respeito do povo de Israel. E nesses dias, assim, falando com os Serginhas, aí chegamos a um momento de estar ministrando essa palavra também. Hoje eu quero falar um pouco sobre Israel. O tema da nossa palavra nessa noite é: por que Deus escolheu Israel? Eu sou filho de Deus também. Não importa se eu não nasci em Israel, a gente tem sempre uma justificativa. Mas hoje nós vamos tratar de por que Israel. Há poucos dias nós ministrava a respeito de por que somos escolhidos. E a gente deu uma explanada sobre o plano de Deus desde Gênesis até os dias de hoje. E nesse plano, no decorrer desse plano, surgiu o momento que Deus quis escolher um povo para representar o seu nome. Israel, na verdade, nos dias de hoje, nós não vai ter tempo de falar sobre todas essas passagens bíblicas. Mas Israel é uma nação que foi criada por Deus, desde Abraão, com o propósito dele ser criado por ele, educado por ele, e representar o que é ter uma nação que tem um Deus como governador. Esse foi o plano de Deus para Israel. Então hoje até poucos dias nós fomos educados de que jeito? Nós somos o novo Israel. Por que novo Israel? Não existe isso na Bíblia, irmãos. Isso foi teoria, cultura dos homens. Manipulou a palavra de Deus para se colocar no lugar de Israel, a igreja hoje. A igreja não é Israel, não. Existe Israel e existe a igreja. Israel tem o seu papel no reino de Deus e a igreja tem o seu papel. Mas nenhuma das promessas feitas a Israel Deus quebrou ou desistiu delas. As que não se cumpriu até o dia de hoje, a palavra de Deus nos garante que vai se cumprir, porque Deus ama esse povo. Durante essa semana eu postei um louvor que canta a história de Israel, de cada mensagem que Deus deu para Israel. Promessas a eles, que Deus ia amar eles, que Deus ia curar eles, que Deus ia perdoar os pecados, independente do que eles fez, Deus ia estar com eles. Então Deus tem um amor muito grande por Israel. Cuidado com a gente vai tentar quebrar um pouco dessa cultura que a igreja, depois de Cristo, veio manipulando. O irmão, é muito triste. A gente começa a estudar sobre isso. Você vê o que o homem fez para destruir Israel. Culpa Israel porque Jesus morreu no país de Israel. Então Israel matou Jesus. Mas você estudando a palavra, você vai entender que não foi Israel. Isso foi um plano de Deus, que Jesus precisava ser homem, que Deus ia se tornar homem através de Jesus, ia morrer. Isso foi plano de Deus. Isaías é muito claro em nos ensinar isso. Que ele nasceria e morreria para salvar a humanidade. Então isso não foi Israel que matou Jesus. Isso foi um plano de Deus. Israel na época foi só um instrumento na mão de Deus. Nós também fazemos muita coisa que a gente não queria fazer. E por que eu fiz isso? Porque muitas vezes Deus está te permitindo cair, quebrar a cara para você entender o plano dele. E assim foi a vida de Israel. No decorrer dessa ministração a gente vai tratar muito sobre isso. Só estou dando uma explanada para os irmãos entenderem a necessidade de amar Israel. Nas ministrações, Dona Divina perguntou e não sabia por que precisava tanto orar por Israel. A gente vai tentar trazer isso, assim, a nossa clareza, a nossa mente.
Por que eu tenho que orar por Israel? Quem é Israel para mim hoje? Qual a importância dele em relação à volta de Jesus? Qual a importância de Israel para mim? Amém, amados? É nesse sentido que a gente vai estar conversando agora. Eu quero que vocês peguem as suas Bíblias. A gente vai ler bastante texto bíblico. E tudo que eu vou falar, irmãos, vocês têm me conhecido já há alguns dias, alguns anos. Eu gosto de estar sempre ministrando, usando texto bíblico, não minhas palavras. Então a gente vai estar lendo alguns textos bíblicos. E é interessante você acompanhar usando a Bíblia. Porque fica mais claro o que eu estou querendo dizer, estou passando para vocês. Em que momento surgiu o país de Israel? Todo o projeto de Deus começou em que momento? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 12. Nós vamos ler versículo 1, 2 e 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Como sempre, eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia. Eu vou esperar um pouquinho para a gente começar a leitura, que a gente vai usar muito o plano de Deus nesse momento. De que forma Deus foi construindo esse país. Na minha visão, pelo que eu venho estudando, começou nesse momento aqui de Gênesis 12. O momento que Deus começou a formar um país. Foi nessa hora que Deus começou a criar. No coração de Deus já existia. Mas a prática dessa ação começou aqui em Gênesis 12, a partir do 1, que vai nos dizer assim. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, eu abençoarei todos os povos do mundo. Aí eu vou estar lendo algumas passagens bíblicas e vou voltar explicando o que Deus tratou comigo nessa passagem. Aqui, Deus chega para um homem que morava na terra de Ur. Não estava dentro da terra prometida, era uma outra região. Terra de Ur ali, ele está na região do Iraque, se eu não me engano. Então Deus pegou aquele homem que morava ali naquela região. Sai daí, sai do meio dos seus parentes. Eu vou te mostrar um lugar. Percebe que esse cara não tinha intimidade, nem tinha ouvido falar de Deus. O pai dele fabricava santo, o pai de Abraão. E Abraão deu ouvido àquela mensagem, àquela voz. Não sei, o texto bíblico não fala de que se ele ouviu, se ele imaginou, se ele sonhou. Mas ele deu ouvido à mensagem de Deus. O versículo 12 vai nos falar assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Quem vai formar uma grande nação? Os descendentes de Abraão, o escolhido de Deus. Ah, mas tem fulano aqui, Não, os descendentes de Abraão. Essa é a primeira promessa que Deus fez a Abraão. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei o seu nome. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Aqui já entrou a nossa pessoa, o Brasil, a nossa família. Os descendentes de Abraão iam formar uma grande nação. E essa grande nação
e você será uma bênção para os outros. Nós somos esses outros. E a bênção dada a Abraão tem chegado até nós. Hoje conhecemos a Jesus, conhecemos a salvação, temos conhecido os planos de Deus para a nossa vida, para a humanidade. Tudo isso chegou até nós através desse cara, de Abraão. Versículo 3, aí, por que orar por Israel? Por que zerar por esse país? Versículo 3 vai nos dar essa posição. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então, se hoje você abençoa Israel, Deus está falando aqui que Ele vai te abençoar também. Abençoarei os que o abençoar. Quem abençoa Israel hoje vai ser abençoado. E aqueles que não querem abençoar, têm inveja, têm raiva de Israel. Muitos países no mundo hoje perseguem Israel, porque sabe que aquele lugar é o lugar da promessa de Deus. Por isso, por querer roubar bens que é de Israel, os outros países perseguem Israel. E por esse motivo começa a amaldiçoar. E Deus está falando aqui que Ele vai amaldiçoar os que amaldiçoar Israel. Então não queira estar nesse grupo que aponta o dedo contra Israel. Ah, Israel matou Jesus, Israel é isso, Israel é aquilo. Não. Israel é o escolhido de Deus. Então vamos abençoar Israel. Então por isso é um dos motivos, irmãos. São muitos, mas um dos motivos para abençoar Israel, para orar por Israel, entra uma promessa aqui: quem abençoa esse povo escolhido será abençoado, e quem amaldiçoa esse povo será amaldiçoado. Aí entra o que? O momento que Abraão tem os seus filhos. E aí os irmãos conhecem a história, eu não vou entrar em detalhe para não ficar muito longo esse vídeo. Mas nesse momento, Deus promete que Abraão ia ter um filho de Sara, e nasça Isaac. Depois de Isaac, Deus dá filhos a Isaac e a sua esposa. E os irmãos conhecem os textos bíblicos que ali nasceu gêmeos. E como era o direito do primogênito, dá sequência às promessas que Deus tinha dado a Abraão. Foi passado para Isaac, de Isaac seria passado por primogênito dos seus filhos. Mas se teve 2 filhos, foi gêmeos, quem vai receber a promessa? Então, antes da gente criticar Israel, vamos meditar num texto aqui que é muito esclarecedor sobre a vontade de Deus. Esse texto está lá em Romanos 9, versículo do 11 ao 12. 11 e 12, perdão. Romanos 9, versículo 11 e 12. Que a gente vai entender o momento que Deus garantiu que a escolha é dele. Romanos 9, a partir do versículo 11, vai nos falar assim: mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem. E antes de fazer qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmada que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aquele que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Por que eu separei esse versículo, irmãos? O momento da escolha é de Deus, não é nossa. Então você está falando que Deus escolheu injustamente quando Ele escolheu Israel?
Aqui esse versículo fala de uma mãe que teve um casal de gêmeos. E Deus garante que o que nasceu por último ia governar sobre o que nasceu primeiro. Isso quebraria a sequência da primogenitura. Mas aqui não depende da primogenitura, depende da vontade de Deus. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aquele que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Mas Israel matou Jesus. Israel foi muito ruim. Israel era ambicioso, Israel aquilo outro. Por que ele é o povo escolhido? Porque Deus está falando aqui que ele escolhe quem ele quer. E Deus escolheu Israel para representar o seu nome. Isso é mais um motivo, irmãos, para você amar esse povo, porque esse povo é uma escolha de Deus. Não é um engano, não é um erro. Ele não vai ser substituído por ninguém. Não é a igreja que vai assumir esse lugar, não. Esse lugar é de Israel. Futuramente a gente vai estar tratando muito disso. É muito material, irmãos. Então eu estou tentando dar uma resumida para a gente absorver o que Deus está querendo nos ensinar aqui. Porque eu gostei muito desse texto, eu acho que ele esclarece muitas coisas. Então ali entre Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac, que seria a próxima geração depois de Isaac. Aí entre Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi um homem que teve 12 filhos. Quando ele saiu da casa do seu sogro e voltou para a terra prometida, que é onde Deus tinha promessa para Abraão. Nesse momento ele encontrou com Deus ali e lutou com Deus. E naquele momento Deus falou, estou mudando, fez uma aliança com Jacó. A partir de hoje você não se chamará mais Jacó. A partir de hoje o seu nome é Israel. Então, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó é o país de Israel. Então Deus mudou o nome de um homem para falar que esse povo é o meu povo escolhido. Em cima dessas 12 tribos, eu vou formar o país que vai representar o meu nome perante a terra. Amém, irmãos. Acho que até aqui deu pra gente ter uma noção mais ou menos que o projeto é de Deus. Não questione isso. Eu tenho muito medo quando alguém fala, eu sou o novo Israel, nós somos. Não, nós não somos não. Quando você quer mudar um plano de Deus, o ser humano acha que ele pode alterar a bênção canalizada para Israel. Não, essa bênção não é mais para Israel não, essa bênção é para nós igreja. Não, irmãos. Existe uma porção para a igreja, mas a porção de Israel ninguém tira. Essa porção foi separada para aquele povo é escolhido. Agora a gente vai tratar um pouco da relação entre esse povo e nós igreja. O que Deus tem em relação por que nós chegamos a entrar nessas promessas que é de Israel? Nós entramos nela, mas ela não foi feita para nós. As promessas são feitas para Israel. Então nós somos cordeiro. Muitos textos bíblicos vão nos ensinar desse jeito. Deus nos permitiu acessar essas bênçãos. Porque lá atrás nós vimos que Abraão seria uma bênção para todas as nações. Então quem crê que Jesus é filho de Abraão, filho de Deus da geração lá de Abraão, que Jesus é um judeu, é um israelita original, nascido da tribo de Davi. Quem crê nele passa a receber, porque Jesus é a descendência de Abraão. Então quem crê nisso passa a ser herdeiro da promessa também, porque crê que Jesus é da descendência, não porque eu me circuncidei, que eu me converti ao judaísmo, não. Eu acreditei que Jesus é filho de Abraão também, vem da descendência de Abraão. Aquela descendência que lá em Gênesis 12 nós leu,
que as nações seriam abençoadas pela descendência de Abraão. Se Jesus é da descendência de Abraão e nós cremos em Jesus, aquela bênção que Jesus trouxe ao mundo, a salvação, perdão, a graça, tem chegado até nós porque nós cremos. Agora nós vamos para Romanos 11. Aqui a gente vai ler vários versículos. Hoje eu vou tentar ver se eu consigo ir até o versículo 18. Romanos 11, do 1 ao 18. Aqui eu não vou ler o texto todo não. Eu vou ler versículo por versículo e já vou comentando eles. Fica mais fácil para a gente ganhar tempo. Romanos 11, a partir do versículo 1. Romanos 11, a partir do versículo 1, vai nos falar assim. Esse texto, irmão, vai falar sobre a relação de Israel e a igreja. E por mais um detalhe, sobre a gente está tratando muito, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Por que orar por Israel? Qual a nossa relação com esse povo? Qual a relação desse povo com nós? Romanos 11, a partir do 1, vai nos falar assim. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Aqui nesse versículo 1, por que Paulo abordou isso? Porque na época, você vê, são aqui coisa de acho que 50 anos depois de Cristo. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? Na época já estava criando, irmãos, a teoria da substituição. Apenas 500 anos depois da ressurreição de Jesus, já a igreja estava falando, nós somos Israel. Israel não foi rejeitado. Mas nós vamos entender que Deus nunca rejeitou Israel. Será que Deus rejeitou o seu próprio povo? Aí Paulo já responde, é claro que não. Por que Paulo tinha essa segurança para afirmar isso? Ele fala, eu mesmo sou um judeu, eu mesmo sou da descendência de Abraão. Eu sou da tribo de Benjamim. Então Paulo, ele falou, se ele rejeitou os judeus, como eu estou aqui? Então ele nunca rejeitou os judeus, porque eu sou um judeu também. Essas foram as palavras de Paulo. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as escrituras sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim, Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse, eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Então aqui Paulo usa o exemplo quando Elias
estava sentindo com medo, estava entrando naquela fase que Elias ficou deprimido. E como ele estava sendo procurado para ser morto por Jezabel, aí ele questionou Deus. Eu fiz tantas coisas e agora você quer me matar. Olha para esse povo, só sobrou eu. Aí Deus fala, não, engana Elias. 7.000 homens que não se dobrou ao Deus Baal. Deus guardou 7.000. Então, Paulo usou esse exemplo para nos falar que nos dias dele ali, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Quem são esses pequenos número que Deus escolheu? Aí entram todos os apóstolos, Paulo, aquela geração que aceitou Jesus. Vem na mente agora, irmãos. A gente não pode esquecer de Ana, Simeão e Ana. Na época de Jesus ali, a Israel estava frio, não cultuava mais a Deus, estava bem distante, mas existia Simeão e Ana, 2 israelitas original, que aguardava a vinda do Messias. Ia para o templo, orava a Deus. O texto vai falar que Ana era uma senhora de idade, viúva há muitos anos, mas ela se manteve aguardando a chegada do Messias. E assim Simeão também. Quando ele viu Jesus, ele já reconheceu que Jesus era apenas uma criança, um bebê. Ele viu ali, ele reconheceu. Então, Deus, o seu tempo todo, do país de Israel, Deus separou alguns, guardou algumas vidas para honrar o nome dele. Na época de Jesus, Simeão e Ana estavam firmes ali, aguardando a chegada do Messias. E agora aqui nos dias de Paulo alega que tinha muitos ali que tinham sido separados, escolhidos para aqueles dias. O que a gente entende com isso? Naquele momento ali que a palavra, o evangelho era anunciado já depois da morte de Cristo, esses escolhidos muito rapidamente, esse judeu aceitava Jesus e reconhecia que ele era o Messias. Isso foi a base da igreja. Então a igreja estava sendo formada nesse momento. Eu estou lendo um livro agora, Quando um Judeu Governar o Mundo. Que judeu é esse? Jesus. Quando Jesus estiver governando o mundo, como é que as outras nações vão se tratar disso? Esse livro ele fala muito do princípio da igreja. O momento que a igreja, os famosos cristãos, intitulado, não que são verdadeiros, mas não, nós somos os cristãos da época. Para nós ter uma boa chegada no mundo, para a igreja ser expressiva, a gente tem que destruir o povo de Israel. É muito triste. Esse livro tem hora que dá angústia na gente durante a leitura. Que ele fala a maneira que a igreja se organizava para muitos reis, papa, bispos, líderes da igreja da época se preparavam para destruir Israel. Um colega aí muito comentado é Martim Lutero. Esse livro vai nos ensinar que uma das teses de Martim Lutero, ele escreveu uma carta para um governador da época, um rei da época, aconselhando esse rei a matar os judeus. Irmão, isso é triste demais, dói na gente. Sabe, eu tô lendo esse livro, tem hora que você dá vontade de parar. Mas fala, eu preciso aprender sobre isso, porque às vezes a gente tá comentando na carta de recuperação e a gente tem que saber a origem da nossa cultura cristã. Então hoje estamos vivendo dias assim de coisas novas, Deus tem nos ensinado muito. Mas prosseguimos. Eu tô tentando controlar o horário, irmãos, mas Deus começa a tratar e eu preciso falar com vocês. E já vou adiantar que essa palavra não vai ficar só hoje. Na próxima semana, eu creio, estaremos dando sequência a essa palavra, que é muito material para ministrar. Prosseguimos a leitura, versículo 6. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus
se baseia no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Versículo 8. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. Então aqui esse versículo 8 vai falar que o detalhe, por que Israel não aceitou Jesus quando ele veio como Messias? Porque não reconheceu Jesus. Esse texto do versículo 8 está no livro de Isaías. Eu não lembro o capítulo agora, também não me parei para pesquisar isso, mas sei que está em Isaías. Deus endureceu o coração e a mente deles. Quem endureceu? Deus. Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não pode ver e ouvidos que não pode ouvir, até o dia de hoje. Então aquele endurecimento do coração de Israel de matar Jesus, de crucificar Jesus, de clamar por justiça da maneira deles ali e não reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, Isaías já nos ensinou e Paulo retrata agora esse texto. Deu olhos que não pôde ver. Eles enxergavam humanamente, mas espiritualmente eles não conseguiam ir além do que o olho estava vendo. Tinha olho, mas eram cegos. Tinha ouvido e não conseguia entender as palavras que Jesus falava. E por que eles não enxergavam e não ouviam? Porque Deus endureceu o coração deles. Quem endureceu, irmãos? Deus. Por que Deus fez isso com o povo dele? Isso aqui, irmãos, entra a nossa graça. Porque Deus endureceu o coração do seu povo, o povo que ele sempre amou muito, sempre regenerava, trazia do cativeiro, sarava, curava. Por que endurecer, fazer com que esse povo não conheça ele? Por amor a mim e a sua vida, querido. Versículo 9. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faz com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados, debaixo do poço do peso das suas dificuldades. Versículo 11. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. Esse versículo aqui, irmãos, vai falar por que eu preciso amar Israel, por que nós precisamos orar e cuidar desse povo. Tem uma coisa muito bonita aqui. Quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantar? Não reconhecer Jesus, aquele momento ali foi para nunca mais eles voltar para a intimidade de Deus, que Deus cegou eles, Deus deixou eles surdos? É claro que não. Mas porque eles pecaram? Por que eles pecaram? Aqui vem uma resposta para mim e para você. Mas porque eles pecaram,
a salvação veio para os não-judeus. Então, se eles não tropeçam, se eles não caem, Jesus vai falar: eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Se eles tivessem aceitado, a princípio, a salvação não teria chegado até nós, os gentios. Mas porque eles tropeçou, não cuidou, não amou Jesus naquele momento, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúme deles. Por que então Deus falou: já que os judeus não querem me aceitar, eu vou amar e vou salvar os não-judeus, os gentios? Por que a salvação chegou até nós, irmãos? Porque somos bonitinhos, somos bonzinhos? Não. Você é salvo hoje, não é só para ir para o céu, não. O seu chamado, a sua salvação tem um objetivo: para fazer com que os judeus ficassem com ciúme deles. Então você é chamado para provocar ciúme em Israel. Tem noção do tamanho disso? Muitas vezes a gente diz: eu tô salvo, tô pronto, eu vou pro céu mesmo. Não, irmãos. O seu chamado é para esse momento, para fazer com que os judeus ficassem com ciúme deles. Essa é a missão da igreja: causar ciúme em Israel. Eles vão lembrar essa glória. Causar ciúme em Israel. De que maneira eu vou provocar ciúme em Israel? De que maneira? Ao ver a glória ao ver a glória do Senhor em nós, eles vão lembrar essa glória era nossa. E através desse ciúme vão desejar e vão voltar para o Senhor. Então o povo de Israel hoje olha para a igreja e vê a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Eles falam assim: essa glória era minha. Olha o jeito que esse povo está sendo abençoado hoje. Essa glória era nossa nação de Israel. Então vamos voltar e intimidade, vamos voltar ao nosso relacionamento com Deus. Então esse é o papel da igreja, irmãos: provocar ciúme em Israel. E nessa provocação, vai que Israel se arrepende de seus pecados e vê a distância que eles estão tendo de Deus. Então a igreja tem essa função de mostrar o que é um relacionamento com Deus, que Deus escolheu Israel desde Abraão, e eles abandonou esse relacionamento com Deus. E hoje quem está tendo esse relacionamento com Deus é a igreja. Então esse é o papel da igreja: se relacionar tão bem com Deus que Israel, ao ver esse relacionamento, vai falar: essa glória era minha. Eu quero voltar a me relacionar com meu Pai. A gente vai parar aqui, irmãos. Eu tentei chegar até o versículo 18, mas vamos parar aqui, concluindo os versículo 11. A partir da próxima semana a gente dá sequência no versículo 12. Eu quero que os irmãos tenham entendido até aqui que a nossa papel como igreja hoje é ter tanta intimidade com Deus que o povo de Israel vai sentir ciúme da igreja. Então, irmãos, voltando ao porquê orar, porquê se relacionar com Israel. Até aqui eu só fiz uma base de quem é Israel e começamos a entrar entre o papel da igreja e de Israel juntos. Se Israel caiu para que a salvação chegasse até nós, e já que essa salvação chegou até nós, Paulo entendeu que agora, com nós salvos, devemos ter tanta graça, tanta presença de Deus, que Israel vai falar: essa graça era minha, eu quero de volta.
Então, irmão, se lance em intimidade com Deus para que Israel olhe para você e deseje essa graça. Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, pela confiança que o Senhor tem depositado em nós, em essa igreja do Brasil. Continua a nos capacitar, Deus, para que Israel possa enxergar a Tua presença nas nossas vidas e assim desejar voltar para Ti. Eu agradeço pela Tua palavra até esse momento, Deus. Continua a falar em nossos corações. No decorrer dessa reunião, Deus, vamos estar tratando mais desse assunto. Esclarece a nossa mente, dá-nos sabedoria. Eu oro e agradeço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus.